Paz do Senhor, irmãos. Que bom, mais uma vez. Ficamos alguns dias aí, passando para outros trazerem essa palavra, esse momento tão gostoso. Falar de Jesus é algo muito importante. A palavra dele está na nossa disposição. Podemos falar dela a hora que quisermos. E podemos ser usados como instrumentos na mão de Deus para realizar esse ministério da evangelização, da oração pelos enfermos. O Senhor nos colocou a grande responsabilidade daqueles que irão trazer as bênçãos de Deus na vida das pessoas como sacerdote. E nós queremos, como Igreja do Senhor, trazer a palavra de Deus, orando pelos enfermos e trazendo algo de Deus para a nossa vida, para mim, para você, para a sua família, para todos que você quiser alcançar. Se você quiser compartilhar esse vídeo, pode fazer isso com toda certeza que a palavra de Deus irá chegar na vida daqueles que precisam ouvir a voz de Deus. E você será usado como instrumento na mão de Deus. E somos nós, irmãos, que vamos levar a palavra de reconciliação, de cura, de libertação àqueles que precisam ouvir. Jesus nos deu essa incumbência, que ele diz na palavra: ó, quão bom e quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. E nós temos coisas boas para trazer para as pessoas. Diante de tantas notícias ruins, nós podemos levar a palavra de Deus e orar pelos enfermos para que sejam curados. Quando eles ouvem a palavra de Deus, há um poder nesta palavra que vai mexer com tudo aquilo que a pessoa está necessitando nesse momento. No momento em que você levar a palavra, que elas ouvirem, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E através da nossa mensagem, da nossa oração, é que as pessoas serão alcançadas. Ah, irmãos, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E nós somos enviados a levar a boa palavra, a restauração, a mensagem salvadora de Jesus Cristo, o perdão de pecados que somente através de Jesus, que morreu na cruz e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, é que as pessoas foram curadas e que poderão ser curadas, libertas dos seus males, daquilo que tem procurado trazer destruição na vida delas. Então, use aquilo que Deus te deu. É você que vai ser usado. E eu louvo ao Senhor pelo privilégio que tem de eu poder estar falando isso, levando essa mensagem. Eu quero orar nesse instante. Eu falo um pouco antes para os irmãos entender o que nós estamos fazendo aqui, né? Então vamos orar nesse instante. Seja lá o que você estiver precisando, o que você estiver passando, tá? Ele pode te libertar. Não é o pastor que faz isso, é Jesus que faz, se você crê nele. Então, não importa a dificuldade que você está enfrentando, ele tem o poder de fazer novas todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Eu não tenho nome de pedido de ninguém aqui, mas eu sei que você precisa. Então, coloca diante do altar do Senhor, que ele virá ele vai dar ordem para os seus anjos para virem com a salva de ouro e recolher a sua oração e levar até o altar de Deus para poder responder a você conforme lhe apraz. Ele tem aquilo que você precisa. Amém? Oremos ao Senhor. Meu Deus, que bom poder estar aqui neste momento, Senhor, através deste aparelho, levar a Tua palavra
a tua mensagem salvadora, porque o principal para nós é a salvação que há em ti, Senhor. E depois, todas as nossas necessidades são tratadas pelo Senhor na medida da fé de cada um e daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Por isso nós oramos, que a tua palavra nos dá essa autoridade de orar uns pelos outros, para que sareis. E nós queremos que o Senhor esteja tocando em cada vida, nesse instante, toda enfermidade, seja ela de que espécie for. Ah, Senhor, até em hospitais, nas cadeias, o Senhor pode atuar agora poderosamente e trazer liberdade aos cativos de qualquer problema, que o Senhor esteja operando os teus milagres, trazendo uma nova dimensão de vida para aqueles que estão, Senhor, entristecidos, enfraquecidos por causa das lutas que tanto vêm sobre nós para nos destruir, para trazer de nós alegria verdadeira. Por isso, Senhor, toca agora em cada coração daqueles que estão com sofrimentos, com lutas financeiras, problemas nos lares, nos filhos, dos jovens, Senhor, os nossos governantes, que o Senhor esteja operando no nosso país, nesta enfermidade que tem, Senhor, ceifado tantas vidas, que tu esteja consolando os corações. Traga, Senhor, a tua bênção para cada lar, agora que está junto conosco, seja qual for a luta que cada um esteja enfrentando. Em nome de Jesus, eu clamo a ti, Senhor, que tu perdoe os nossos pecados, que somos falhos e imperfeitos, mas o teu sangue nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a ti, impondo as mãos sobre cada vida que está recebendo esta oração e dizendo: eu creio, Senhor, que tu podes agir na minha vida através desta oração. É no nome precioso de Jesus que nós oramos sobre estes problemas, sobre essas vidas, para a glória do teu nome. Amém. Amém, amados. Amém, queridos. Como é bom sentir a presença do Senhor. Eu quero trazer uma palavra que você possa tomar posse desta palavra, que está em Mateus, capítulo 15, os versículos 29 e até o 32. Quero ler esses versículos aqui para você. E põe na sua mente. Esse versículo está localizado na segunda multiplicação dos pães. Mas eu não quero falar da multiplicação dos pães. Eu quero falar daquilo que Jesus fez na vida daquelas pessoas que estavam com ele, aquela multidão. Era muita gente. E eles estavam ali para ouvir Jesus, para ouvir o que ele tinha para trazer para eles naquele momento. A multidão estava sedenta, estava sofrida com tantas coisas. E Jesus tinha algo para eles. E eu quero ler para vocês aqui. Então, Mateus capítulo 15, dos versículos 29 ao 32, que diz assim: Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Então subiu a um monte e assentou-se. Vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. A multidão se maravilhou ao ver os mudos falarem, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo.
e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão, já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desfaleçam no caminho. Amém? Sabe, queridos, interessante como Jesus atraía as multidões. A gente sabe que quando nós estamos com necessidades, a gente vai atrás, a gente corre, a gente busca. Não importa os empecilhos, não importa a dificuldade, não importa aquilo que tente nos impedir, mas quando nós estamos com alguma necessidade, nós corremos atrás. E é assim que tem que ser mesmo. E aquela multidão estava realmente aflita. E quando Jesus para ali naquele monte, ele começa então a trazer a palavra de Deus, a palavra de salvação, as boas novas de salvação do Evangelho. E ele começa a dissertar então com aquele povo, ele começa a falar da sua graça, do seu poder, das suas maravilhas, da compaixão que ele tinha das pessoas. Porque ele veio para fazer isso, para curá-los, para libertá-los das amarras que os prendia, de todo o sofrimento, de toda a luta que eles passavam. O povo de Israel estava em grande sofrimento no tempo que Jesus veio ao mundo, e ele então começou a trazer alento para aquela multidão. Ele começou a mostrar para aquele povo que Deus os amava, que Deus tinha um plano para eles. E é assim que nós devemos fazer, é buscar a Deus nas nossas lutas. Não corra atrás de outras coisas que não vai te trazer solução. Jesus é o caminho, Ele é a solução, Ele é a vida que nós precisamos. E aquela multidão, então, buscaram a Jesus. Ele está falando esse texto aqui, a segunda multiplicação, logo depois da primeira multiplicação. Então o povo estava sedento, o povo estava com fome, não só de pão, mas das coisas de Deus. Porque o povo estava longe, havia trevas. O povo estava em trevas e eles viram a grande luz que era Jesus, que veio trazer para eles a palavra de vida eterna. E aqui nos primeiros versículos, ele estava falando aqui, assentou-se com eles. Jesus parou para ouvi-los, para falar com eles, e viu o seu sofrimento. Jesus vai parar para ver a nossa luta. Ele não desiste do homem, ele está sempre pronto para nos ouvir e para nos ouvir. Meus amados, quando a gente tem esse tempo para falar com Deus, Ele está atento a cada uma das nossas necessidades. E às vezes nós, em vez de buscar o Senhor, de estar na presença dEle e clamar a Ele para que Ele possa parar e nos ouvir, muitas vezes nós só resmungamos e estamos descontentes, achamos que ninguém pode nos ajudar, e Ele quer parar para nos ouvir. E quando Ele se vê nesta direção de que alguém está interessado em ouvi-lo, Ele para nos ouvir. E aquela multidão começou a ouvir Jesus, o que ele tinha para oferecer. E aqui, e vieram ter com ele grandes multidões. Era muita gente precisando de uma bênção. E ele coloca aqui então a sua palavra. Ele começa a mostrar o amor, a compaixão daquelas pessoas. E trouxeram diante dele coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros. Todo tipo de enfermidade. Pessoas que estavam ali numa situação calamitosa, de sofrimento, que não tinha quem os socorresse. Era muita gente. Os vilarejos por perto vinham ter com Jesus. E é necessário que nós paremos para ouvir o que Jesus pode fazer por nós.
Sabe, amados, Deus está querendo que você pare e creia no poder dele. Confia no Senhor, coloca as suas necessidades, seja ela qual for. Aqui está falando que tinha esses tipos de problemas e outros, que não relata aqui, mas eles estavam ali também para receberem a bênção de Jesus. E puseram-se aos pés de Jesus, e ele os curou. Aqui está o segredo de confiar no Senhor, de parar para estar na presença de Deus. Querido, se você tem alguma luta na sua vida, pare aos pés de Jesus, se assente aos pés do Senhor. Ele vai falar com você. E quando nós lemos esse texto, nós estamos aqui vendo que Jesus está ali para os curar. E os curou. Quando você colocar diante do Senhor e assentar-se aos pés de Jesus e colocar na sua presença a sua situação, o seu mal, a sua enfermidade, os seus problemas na sua casa, na sua vida, seja de qualquer espécie for, Ele está pronto para ouvir e curá-lo e abençoar a sua vida. É a palavra de Deus que está falando aqui. E os curou. E a multidão se maravilhava de ver o que Jesus estava fazendo. Queridos, nós precisamos parar um pouco mais para ver o que Jesus já tem feito na nossa vida. Nós temos sido tão abençoados. Nós temos tido vitórias tão maravilhosas. O Senhor já tem curado nossas enfermidades. O Senhor já tem restaurado a nossa sorte. O Senhor já tem operado maravilhas no nosso lar. Meus amados, a igreja tem se colocado na mão do Senhor e Ele tem feito coisas tremendas, milagres grandiosos. Quando nós paramos para ouvir Jesus, Ele vai ter a palavra que você precisa. Jesus nunca vai parar para condenar qualquer pessoa, para ficar colocando peso em cima, mas Ele vai tirar o fardo das costas que o povo está carregando, que nós carregamos muitas vezes, mas nós queremos ficar muitas vezes com esses pesos nas nossas costas e não colocamos no altar do Senhor. Tua enfermidade, coloca aos pés de Jesus. Teus problemas, coloque aos pés de Jesus. Não os carregue. Quanta pessoa, quanta gente tem sofrido tanto. E passam tempos e tempos carregando suas lutas, suas dores. E não deixam no altar do Senhor. Aqui eles deixaram Jesus falar e os curar. E os curou. E a multidão se maravilhou. Os aleijados, os coxos, os mudos, os cegos, os leprosos, os endemoniados. Quantos endemoniados eram possessos e eram libertos pela palavra do Senhor. Sai dele. E os demônios saíam. Sabe, queridos, Jesus está querendo libertar você esta noite. Esteja aos pés de Jesus. E fale para Ele, mostre os seus problemas. E eles viram que agora em Israel há um Deus poderoso para fazer a vida deles mudar de direção. E Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão. Já estão comigo há 3 dias. Olha só a insistência daquele povo. Eles não queriam sair de perto de Jesus. Que essa luta sua possa ser colocada no altar do Senhor, aos pés de Jesus. E seja insistente com o Senhor. Não é dar ordem para Jesus, mas é com humildade falar: Senhor, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua cura, porque o Senhor veio para curar e nós cremos na tua palavra, que o Senhor curou aqueles homens, aquelas mulheres, o Senhor trouxe libertação aos cativos naquele instante que eles pararam para te ouvir. Eu também agora me coloco diante do Senhor. Amados, eles ficaram 3 dias. Quando a gente tem necessidade,
nós podemos ficar o tempo que quisermos na presença de Jesus. Não importa o tempo que vai levar, não importa quantos dias, não importa as coisas que vão acontecer. Fique aos pés do Senhor, passe o tempo que passar. Ele quer te curar, Ele quer libertar a sua vida. Seja persistente com o Senhor. Não desista logo de cara. Eu estou aqui já há tanto tempo na presença do Senhor e até agora nada. Eu creio que as curas não aconteceram ali naquele momento para todos ao mesmo tempo, mas eles iam sendo curados, e assim também nós vamos sendo curados pela graça e pelo poder da palavra de Jesus, que Ele quer nos curar. Seja persistente. E Jesus os curou. Eles foram libertos e a multidão foi abençoada. E desta mesma forma, Jesus quer nos abençoar. Se você ficar na presença do Senhor e vai colocando diante dele, Ele vai te abençoar, Ele vai te curar, Ele vai responder a sua oração. Jesus não deixa ninguém sem resposta. E eles também estavam com fome, e Jesus os alimentou e falou para os discípulos: dai-lhes vós de comer. Então os discípulos tiveram uma incumbência de alimentar aquela multidão com a palavra de Jesus, com o que eles tinham na mão. Hoje você pode estar na presença de Deus. Fique na presença do Senhor. Não importa o tempo que demore, mas peça a Ele, não desconfie, não duvide do que Ele vai fazer na tua vida. Não deixe que ninguém coloque empecilho, ou por causa do deserto, por causa da distância, ou porque está difícil as coisas. Continue na presença do Senhor e peça a Ele, deposite no altar de Deus a sua necessidade. Assim como aquelas pessoas estavam aos pés de Jesus e Ele os curou, Ele também quer te curar e quer te abençoar. Eu creio nessa palavra, que Jesus continua agindo hoje na vida de todos aqueles que se aproximam dEle e ouçam a sua palavra. E Ele tem a bênção para você. Não importa o que seja, o tamanho ou o grau da dificuldade que você esteja passando. Busque Jesus, entrega, confia nele, põe na mão dele. Fala: Senhor, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor pode me curar. Irmãos, essa palavra é verdadeira. Ela mostra o que Jesus fez e continua mostrando o que Ele continua fazendo para nós nos nossos dias. Coloque diante do altar esta noite. Não sei qual é a sua luta. A luta que você passa é interior, seu coração, seus sentimentos. Às vezes não é uma enfermidade física ou no corpo, mas é algo que está no seu coração, que tem te trazido tristeza. Ele quer curar você, quer te abençoar esta noite. Coloque agora no altar do Senhor. Eu vou orar novamente com você. Ah, Deus, aí está uma grande multidão do outro lado, que estão, Senhor, com lutas, e outros estão também muito tranquilos, não tem nenhum problema a ser resolvido, eles só precisam ouvir a tua palavra e ver o que o Senhor está fazendo na vida dos seus familiares. Ah, Deus, cura agora, Jesus, estenda a tua mão, que a tua compaixão continue operando os teus milagres, seja o que for que esta pessoa está do outro lado esteja passando agora, traga a ela a tua bênção. Ah, Senhor, traga também a tua salvação, que é o principal. Que eles possam se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, eu sou pecador, estou longe da tua graça, estou perdido, estou sem salvação. Eu quero, Senhor, a tua eternidade, a tua vida. E o Senhor levou os meus pecados na cruz,
Por isso eu te peço, perdoa-me de todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda daqui para frente a andar em novidade de vida, somente para te agradar, para viver na tua presença. Dá-me da tua vitória, Senhor, e me aceita como teu filho, e dá-me, Senhor, o teu Espírito Santo para estar comigo todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas agora, que assim como aquela multidão estava na tua presença e o Senhor os curou, cure-os nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus amados. Deus ama muito você e tem um propósito de vida para a tua vida. Não perca esta grande bênção de estar na presença de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.